Pastor Carlos me pediu que compartilhasse algo hoje à noite sobre mãe. Mas eu estou achando melhor falar de neto, né? É gostoso falar de netos, irmãos. Deus tem nos também abençoado com netos. Mas esse foi um final de semana meio borocochô para nós lá em casa. Queríamos estar com os nossos netos, mas não pudemos. Ontem os dois fizeram aniversário. Mas ainda bem que nessa semana eles virão. E eles vão comemorar, junto com a minha mãe, os 90 anos dela. 90 anos. Ela se chama, minha mãe, Mariana. Há muitos anos, o Senhor tocou nessa vida. E a abençoou com 7 filhos. Quando o médico disse para ela que ela não poderia ter nenhum, senão ela morreria. Teve 10. 7 são vivos. Servindo ao Senhor. Todos os familiares, toda a descendência dela, serve ao Senhor. E nós louvamos a Deus por isto. E nós queremos reunir como família para honrar ao Senhor por isto, nesse próximo final de semana. Mariana. Eu recebi também nessa semana um e-mail que me comoveu muito. Até eu quero compartilhar com vocês esse e-mail. É o testemunho de uma jovem mãe, como a G. Está no 1º ano. Eu a vi nascer. E ela estava ali testemunhando dessa nova atuação dela como mãe. Sônia. Convidei a Sônia para compartilhar com vocês. E vamos colocar ali também, para você poder acompanhar, ser mãe, minha profissão. Sabe como essa jovem chama? Mariana. Que Deus abençoe você e a mim, através desse testemunho. Ser mãe, minha profissão. Minha carreira exige muito de mim. Tenho grandes responsabilidades e sou rigidamente cobrada por cada uma delas. Mal o dia amanheceu e já estou trabalhando. Não tenho direito a férias ou feriados. Alguns resultados são a longo prazo e nem sei se estarei viva para colhê-los. Houve momentos em que não dormi mais que 2 horas por noite, pois estava engajada e durante o dia não pude fazer as unhas ou ler um livro, porque não me sobrou tempo. Diferente de algumas profissões, a que escolhi é exaustiva. Porém, estou sempre sorrindo, sinto que a cada dia minha vida ganha a plena realização que foi destinada a ter. Não sei se das minhas gargalhadas brota o suor, ou se do suor surgem minhas gargalhadas, pois no meu ambiente de trabalho tem festa todo dia. Desde o momento em que optei por essa vida, percebo quanta força possuo, pois sou testada até o meu limite e além dele. Uso essa força que descobri para não murmurar, ou gritar, ou brigar. E assim fazendo, vejo que a ganho em dobro. A minha carreira é a melhor do mundo. Me faz feliz, realizada, me traz ocupação e sentido para toda a vida. De alguma maneira me salva. Me traz esperança todos os dias e muito otimismo. Mesmo que os outros desistam, eu acredito. Me faz conhecer melhor a Deus, entender seu amor sem igual. E sim, me leva a adorá-lo e admirá-lo ainda mais. A carreira que escolhi me mostra seus milagres em todo o tempo. Retorno financeiro? Essa carreira não tem. Mas quer salário melhor do que a alegria de ver o desenvolvimento dos seus filhos, de ensiná-los, educá-los pessoalmente, de deixar bons cidadãos para a sociedade, de sorrir o tempo inteiro, de se sentir plena, respeitada e valorizada, e ainda que a sociedade recrimine sua escolha,
de reviver a infância, de rejuvenescer, de aprender a se importar, de fazer pesquisas exclusivas de gastronomia, puericultura, biologia, medicina, astronomia, pedagogia, moda, administração, logística, educação física, de aprender a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de se tornar muito mais produtiva, de dar adeus à ociosidade, de lembrar das histórias bíblicas com muito mais detalhes, de deixar um legado na terra. Se mencionasse todos os benefícios inclusos aqui, ninguém leria esta nota. Outras profissões são excelentes, mas queria dizer a todos quantos lerem esse texto que a minha profissão é a melhor do mundo e que eu vou continuar nessa carreira, esperando que Deus edifique a minha casa. Garantia de sucesso? Não tem. Meus filhos serão adultos e farão suas próprias escolhas, mas quero poder olhar para trás com a consciência de que, na minha profissão, eu dei o melhor de mim, a minha própria vida. Obrigado, Sônia. Quantas mães nós temos aqui hoje à noite? Aqui atrás, não. Aqui atrás a pergunta é outra. Quantas querem ser mãe? Quantas mães perfeitas nós temos aqui hoje à noite? Nenhuma? Onde? Não existe. Não existe mãe perfeita. Mesmo que todas vocês querem ser perfeitas. Mas essa é uma frustração que vocês vão ter que levar e saber tratar isto. Não são perfeitas. Não serão perfeitas. Eu sei que hoje, vários de vocês, maridos e pais e filhos, lavaram a louça do almoço, deixaram o almoço lá. Eu sei que vocês, mães, não fizeram nada hoje. Foi dia de lucro. Só por Deus, isso. Mas eu queria, em alguns minutos, lembrar de uma mãe quase perfeita. Quase. Como a gente diz, foi por pouco. O quase não deixou. Vocês já viram falar de Eva? Deus a fez perfeita. Obra-prima da criação. Dizem que nós homens somos o quê? Rascunho, né? O bom veio depois. Deus criou vocês, mulheres, de uma maneira toda particular, toda pessoal. O toque foi dele. Vocês foram criadas, diz a Bíblia, para serem auxiliadoras de um projeto de Deus. Esse projeto agora é uma equipe, marido e mulher, para um propósito divino. E a sua parte, só você pode fazer. Como sempre dizem, se fôssemos revezar esta questão de gravidez, não haveria família que crescesse. A ordem de crescei-vos e multiplicai-vos desde Gênesis iria demorar muito. Vocês foram criadas para serem auxiliadoras de um projeto. E Deus criou Eva. E deu a ela também a oportunidade de ser a primeira mãe.
E, de fato, deve ter sido algo tremendo. Se o Adalberto, que já tem visto tantas crianças, engasgou, e nós engasgamos mesmo, imagine Adão. Ele nunca tinha visto esse negócio de criança. Pela primeira vez, ele vê Caim, depois viu Abel. O texto bíblico diz filhos e filhas, e também depois os 7. O filho com o nome 7. E é interessante que Deus testou Eva. Diz o texto lá, Gênesis 2, 3, 4. Ali está a história. Como é que você pode imaginar a beleza desta mulher? Talvez o olhar de nós homens seria um. De vocês mulheres, quanto que essa mulher seria bela? Quanto que ela foi bela? Quanto que ela se manteve bela? Mas uma coisa interessante, Deus testou esta mulher. E é interessante que Deus não a testou fisicamente. Não foi aí o teste. Eu sei que vocês mulheres têm muita preocupação com esse lado. Mas Deus não está tão preocupado com esse lado. Deus não a testou nisso. Senão a teria colocado, quem sabe, numa maratona ou num concurso de beleza. Deus não fez isso. Deus também não a testou em questão da sua inteligência. Teria colocado ela, quem sabe, para fazer um concurso público. Não foi também assim. Uma faculdade. Mas sabemos que Deus testou foi justamente o seu coração. E ela foi, naturalmente, como sabemos, reprovada. Imaginamos um belo casal ali no Éden. Só que você e eu temos tipos diferentes. Talvez é dos baixinhos, das baixinhas ou dos carecas que elas gostam mais. Enfim, aí nós temos nossas preferências. Loiro, moreno, olhos. Mas o que Deus vê? A própria Bíblia diz, sinalizando para o maior rei de Israel, diz: esse é o homem segundo o meu coração. Eu olho o coração. Jesus Cristo veio e disse para nós: olha, toma cuidado com o coração. Provérbios, Salomão diz: olha, se você quer viver bem, cuide do seu coração. E foi no coração que Deus testou a mulher. E ela caiu. E ela desobedeceu. Mas sabe qual que é a grande maravilha disso? É que Deus não ficou aí com esta mulher. Deus ofereceu para ela graça. Um novo momento. Um novo desafio de vida. E conforme nós vimos nesse testemunho da Mariana, aliás, também a nossa regente hoje aqui é Mariana, né? Está vendo só? Hoje é o culto das Marianas. Amados irmãos, Deus testa no coração. E eu queria encorajar vocês, mulheres, aqui hoje à noite. Nós vamos mencionar algumas coisas que podemos aprender com a maternidade de Eva. Nós, homens, podemos tomar esses princípios e aplicar para as nossas vidas. Vocês, filhos que estão aqui, podem tomar desses mesmos princípios e aplicar para a sua própria vida. Eles são bíblicos.
são aplicáveis a nós em todo o contexto. A desobediência de Adão e Eva não foi o fim da história. Não foi o fim. E é algo que a gente pode então aprender com Eva na sua maternidade. Em Gênesis, capítulo 4, quando ela tem o seu primeiro filho, ela diz assim, Eva está dizendo, interessante, irmãos, aqui no capítulo 4 de Gênesis, aparece 2 vezes Eva falando, não aparece Adão. Aqui no capítulo 4, então, diz assim, no versículo 1, logo que ela deu à luz a Caim, disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Quem que ajudou a ter um filho homem? Sabe de uma coisa aqui que é interessante nesse texto? Deus havia criado Eva para ser auxiliadora do homem. Agora ela está aqui aprendendo a depender de Deus como auxílio para ela na sua vida. Aquilo que ela não tinha feito antes. Mesmo no pecado dela, na desobediência dela, ela foi agora aprender a andar debaixo do auxílio do Senhor. Mãe, você que está aqui, se você deseja, de fato, ter uma influência como nesse testemunho que ouvimos, de pensar que há uma descendência que pode ser influenciada por você, você vai precisar aprender que Deus é o seu auxílio. Não há como fazer diferença na vida dos outros se não experimentar o auxílio de Deus na sua própria necessidade. Quando é que Deus é... Quando é que Deus é auxílio para nós? É na necessidade. E Deus vai permitir na sua vida e na minha, nas nossas vidas, necessidades, para Ele ser socorro na nossa vida. Para Ele ser auxílio na nossa vida. Nós pais sabemos disso. Interessante que no final do capítulo, versículo 25 diz assim, novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. A dependência de Eva do Senhor deu a ela, irmãos, todo o conforto, a condição espiritual para ser aquela mãe que ela devia ser. Deus não deixou que Eva fosse perfeita, mas permitiu na sua vida certas circunstâncias para que ela experimentasse justamente esse auxílio do Senhor na sua vida. Mãe, não tente ser perfeita. Tente, e é possível, ser dependente de Deus. Como foi feito aqui hoje à noite. Essa entrega de filhos ao Senhor tem que ser constante. Todos os dias. E sabe como é que a gente vive essa vida de dependência do auxílio do Senhor? Eu queria dizer para você, mãe, é para mim, pai, ore, fale com Deus e deixe Deus orientar você pela palavra dele. Seus filhos serão marcados
pela sua dependência do auxílio dele. Essa é a melhor herança que você pode oferecer para os seus filhos. Não é uma beleza que perdure, que dure muito tempo. Não é uma condição social que pode passar para o seu filho uma certa segurança. Não é simplesmente oportunidades que você tem na vida que você pode passar também para os seus filhos. Mas o melhor que você pode fazer é passar para o seu filho o seguinte: filho, eu dependo de Deus. Deus é o meu auxílio. Dependa dele também. Aprenda isso. Agora, as necessidades virão para que a família veja Deus fazer essa diferença. Nós continuamos aprendendo aqui com a mãe Eva. É quando os seus filhos aqui, Caim e Abel, eles oferecem a Deus uma oferta. E o texto bíblico é muito conhecido, muito claro, quando diz que Deus se agradou de um, não se agradou do outro. De alguma maneira, Adão e Eva, nós não sabemos, o texto bíblico não é claro a respeito disso. Nós não sabemos como é que eles fizeram para ensiná-los a respeito de Deus. Mas o fato é que eles aprenderam a necessidade de chegar diante de Deus com gratidão, oferecendo algo a Ele. Os dois fizeram isto. Só que é interessante o testemunho que a Bíblia dá a respeito desta situação entre os dois. Diz que Abel agradou a Deus, e conforme diz em Hebreus 11, foi porque ele fez isto pela fé. Poderíamos dizer assim que Caim fez simplesmente como se fosse por um ato religioso. Caim, temente a Deus, mas só religioso. Tinha frequência. Estava ali, sabia ofertar, mas não havia aquilo que Deus desejava, coração, dependência. E a gente depende de Deus é pela fé. Sem fé, e nós já mencionamos aqui em algumas outras vezes, como é que a nossa fé aumenta? A Bíblia tem duas maneiras práticas. É pela leitura da palavra e pelo sofrimento, pela luta, pelos problemas. Então eu queria dizer, mãe, pai, para todos nós, filhos que estão aqui, vivam pela fé, sem ser religioso. Há um relacionamento pessoal com Deus que precisa ser desenvolvido, trabalhado dia a dia. Ensine o seu filho a viver pela fé, pela dependência de Deus, para um relacionamento com Deus. E para isso, o seu filho vai ter que ter a oportunidade de depender de Deus, independente de você, principalmente você, mãe. Você vai ter que saber entregar seu filho nas mãos de Deus, no altar, confiar que você não pode nem criá-lo, nem cuidar dele, tanto quanto você gostaria. Nem mesmo a avó Lúcia. Entrega. Mas, irmãos, eu já mencionei aqui em alguma outra oportunidade, Deus nos deu 3 filhos, mas se Deus não cuidasse desses 3 filhos, eu já não os teria mais comigo. Porque Raia e eu passamos
experiências com os 3 que só anjo de Deus cuidou, porque o Carlos e a Raide não cuidaram o suficiente. Sabe como é criança? É rápido para sair de perto. Os 3. O mais velho estava sentado, quando menos esperamos, Francisco Glicério, 12º andar, com as perninhas para fora, assim, balançando na janela, vendo o trânsito lá embaixo. Aí você vem e diz, que mãe, hein? Que pai, hein? Eu quero dizer, irmãos, que Deus gracioso. Que Deus gracioso. Que anjo da guarda. Também foi com Marcos? Também foi com a Raquel. Pela fé. Mães, não passem para os seus filhos religião. Passem para os seus filhos um relacionamento pessoal com Deus. Para isso, ande pela fé. Viva na dependência de Deus. Eles vão assimilar isto. Eles vão saber que você ora. Eles vão ver que você ora. Eles vão ver que você tem sensibilidade, inclusive nós homens. Nós temos sensibilidade, às vezes estamos chorando com Deus. Que nós temos sensibilidade para reconhecer as nossas próprias falhas com eles. Chegando, filho, me perdoe, eu falei com você. Eu não fui o que eu devia ter sido. É pela fé. Nós continuamos, irmãos, ainda aprendendo aqui com a Eva, na sua maternidade. É que Deus tem propósitos diferentes para os filhos. E conclusão muito simples. Os nossos filhos não serão iguais. O plano de Deus para os filhos não são os mesmos. Eles podem até vir iguais. Vir como gêmeos. A Bíblia registra gêmeos. Mas Deus diz assim, eu tenho um plano para esse e outro para o outro. E aqui estão os 2. Um era lavrador, o outro cuidava de ovelhas. E Deus tem planos diferentes. Só que um tinha um coração sensível a Deus, o outro não. O outro tinha a religião dele. E a religião dele era ele mesmo. Porque a hora que Deus disse não para ele, ele ficou bronqueado. E ele faz o que fez errado. Então eu queria dizer, irmãos, mães aqui, Deus é soberano. Deus vai cuidar. Deus é Senhor. Mas Ele também respeita nossas atitudes. O que nós vamos fazer? O que é que nós realmente queremos para os nossos filhos? A melhor coisa que nós podemos desejar para os nossos filhos é: Deus, por favor, realize o teu plano na vida deles. Faça a tua vontade na vida deles. E se você e eu em algum momento tivermos que fazer igual Abraão, entregá-lo no altar, fazer como Deus o Pai fez lá na cruz, talvez seja o caminho. A pergunta para nós: se Abel era assim, alguém tão temente a Deus, tão sensível, por que Deus o levou para si tão cedo? E deixou para Eva um Caim tão duro, que a gente diria assim, nem Deus conseguiu mover o coração dele? Não seria talvez melhor o contrário? Do nosso ponto de vista humano? O fato, irmãos e mães aqui, Deus e não você
tem planos para os filhos. Gi, Deus tem planos para o Lucas. E é melhor que Deus conduza isto. É tranquilidade para nós. Só que o difícil para nós é que a gente não entende às vezes os caminhos de Deus. A gente não sabe para onde Deus vai levá-los. Fico pensando em Ana, mãe de Samuel. Ela pede ao Senhor um filho, Deus dá. E um dia ela faz uma roupinha toda especial para esse filho e vai levá-lo no templo. Com que idade? O texto bíblico diz: acabado de ser desmamado. Não era marmanjo. Ele não tinha terminado o exército. E ainda foi lá para o tabernáculo ficar com um velho lá, que ficava na cadeira assim, balançando, e vendo os seus filhos, que eram os sacerdotes, fazer todo tipo de bobagem. Aí você, como mãe, pensa assim: puxa, entregar meu filho? Se não fosse por aprender a confiar em Deus, nenhuma mãe faria isto. Nenhum de nós iríamos tomar esse tipo de decisão. Mas Deus tem planos diferentes para os nossos filhos. Eles não serão iguais. Você e eu vamos talvez dar os mesmos princípios para eles, mas vai sair diferente. Lembra do que Jesus fala do filho pródigo, seu irmão, um trabalhador em casa, e o outro sai. Mas sabe de uma coisa? Coração sensível um dia retorna. O amargurado ficou em casa. O Caim ficou em casa. O Abel saiu. Voltou. E o pai se alegra. Só que o Caim não quer alegria. Mas era bonzinho. E mais um aprendizado com esta mãe aqui. Deus pune. Deus é justo. Deus é justo. Ele foi isto com Eva. Eva pecou, Adão, eles pecaram. Deus tirou deles o Éden. Caim pecou. Deus tratou com Caim. Caim, isso não vai ficar assim, não. Vem aqui, eu quero te dar uma oportunidade para você. Venha, vamos conversar. A nossa relação pode ser diferente. E não foi. Porque Caim não quis. Deus o puniu. Você vai andar pela vida. Você vai bater muita cabeça. Caim achou demais isso. Falou: Deus, assim não. Assim eu não brinco mais. Deus falou: eu vou te proteger. Só que o relato bíblico, irmãos, de Gênesis 4, descreve agora a descendência de Caim. E a pior descendência que poderia ter tido na face da terra. É a pior descendência, a tal ponto, irmãos, que daqui a pouco Deus tem que mandar o dilúvio. Tão violentos, tão imorais, tão materialistas, tão vivendo só para o prazer. E é por isso que o texto de Gênesis 4 termina falando do nascimento de Sete. E ali diz: com ele, seu filho, volta-se a invocar o nome do Senhor. Toda essa situação dentro do contexto da família de Adão e Eva. O mundo daquele momento, irmãos, daquela época, tornou-se tão materialista.
que o texto bíblico precisa registrar isso. Através desse filho, sua família, de novo, a sensibilidade para buscar o Senhor. Graças a Deus nós temos um Deus perdoador. Você que está aqui como mãe, com certeza você tem falhado. Eu como pai tenho falhado. Deus trata conosco. Mas Deus é perdoador, é gracioso. Ele começa de novo. Foi assim com Eva. O fato dela ter falhado não tirou dela a possibilidade, a perspectiva de ter uma outra vida. Uma vida na dependência desse Deus que agora passa a ser o seu auxílio constante. E sabe de uma coisa? Eva foi sensível. Ela não ficou magoada, mesmo que toda aquela situação de no mesmo dia, 2 filhos, ela fica sem eles. Ela tem que participar do primeiro funeral. E ao mesmo tempo, tem que se despedir de Caim. Porque Deus falou para ele, vai andar. Sai do contexto do convívio da família. Você que é mãe aqui, será que dá para imaginar um dia como esse? Uma perda dessa? Mas ela, aprendendo a depender do Senhor, da graça do Senhor, ela continua. E na hora que ela tem esse filho, ela diz, Deus de novo está me ajudando. Deus está comigo. Deus está comigo. Esse é o desafio que queremos deixar, irmãos, para todos nós, para os nossos lares aqui, para mim como pai. Não há casamento perfeito, mas há graça perfeita. Não há mãe perfeita. Por favor, mãe, não deseje isso. Não coloque esse peso sobre seus filhos. Eles não serão perfeitos. Eles vão falhar. Seja em casa, seja com as crianças do vizinho, seja inclusive lá na escola. E a hora que você for chamado lá na escola, porque são poucos de nós que os nossos filhos não vão nos fazer chamar lá na escola. Não se culpe. A graça, a perdão de Deus, a recomeço, a disposição de Deus, sabe o que? Fazer com que os nossos filhos aprendam a andar debaixo do auxílio dele. E para isso, Deus tem que às vezes fazer igual o filho pródigo. Vai. Mas Deus vai trazer de volta. E graças a Deus, irmãos, quando nós olhamos para mãe, bonito, né? Chama atenção, não chama? Mas nem tudo é tão colorido assim. Gostaríamos que fosse. Sempre assim. Sempre. Mas eu sei que há muitas vezes, muitos de nós vamos chegar aqui no altar dizendo, Deus, fala ao coração do meu filho. Trata com a minha filha. Traga, Senhor. Isso é dependência do auxílio dele. Ele gosta de fazer isto. Deus é especialista em graça. Deus é bondoso. Mas também se ele tiver que pegar, como a gente diz, a Bíblia fala cerviz, mas a gente diz assim, pelo cangote, ele também vai fazer. Vamos pedir que ele nos ajude? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque
O Senhor nos amou de tal maneira que o que era impossível, ó Deus, para os nossos olhos, entregar um filho, e um filho perfeito, um filho que fez tudo para nos agradar, mas mesmo assim o Senhor deixou naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje à noite ouvindo o que a Tua palavra diz, de um Deus que nos ama, que nos perdoa, um Deus que começa de novo, um Deus que nos trata com seriedade. Então, Deus, obrigado, porque essa é a visão que nós podemos ter maior do Senhor. Deus nos amou de tal maneira. E a Deus, obrigado, porque a figura do seu amor nós a encontramos também nos lares, na nossa vida conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, dos filhos para com os pais. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por cada mãe que aqui se encontra. E eu quero pedir por elas, ó Deus, que o Senhor as renove para esse grande desafio, ó Deus, para esse grande ministério que é de influenciar vidas, mostrando pela sua própria vida o que é uma vida de dependência do Senhor. Deus, isso todos nós aqui podemos fazer. Talvez nós não podemos, ó Deus, deixar uma herança para os nossos filhos, que dê a eles algum tipo de segurança. Talvez, Senhor, nós não deixaremos uma herança física, ó Deus, de força física, porque dia a dia nos abatemos. Mas podemos deixar, Senhor, para eles uma herança que vem de Ti, que vai inclusive, ó Deus, por toda a eternidade. E é isto que nós queremos deixar, Senhor, e nos ajude a nós mesmos, na nossa própria dependência, como pais e mães que aqui se encontram, a mostrar para os nossos filhos que vale a pena depender do auxílio do Senhor. Vale a pena invocar o Teu nome. Vale a pena Te buscar. Vale a pena ver o Senhor fazendo diferenças no coração dos nossos filhos. Receba então, Senhor, a nossa palavra de anseio que o Senhor ministre a nós, mas também a nossa palavra de gratidão, porque o Senhor continua conosco. Então, ó Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina, a partir das próprias falhas de muitos de nós, mas mostra um Deus gracioso, que está sempre pronto a recomeçar. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos orar nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.